Bom, pessoal, agora sim, boa noite a todos e todas vocês. Estamos na nossa sexta reunião, né? Vocês não tiveram a quinta, que foi a semana passada por conta do feriado, mas já é a reunião de número 6, tá? Eu deixei o material da reunião 5 no Classroom de vocês, porque ele tratou ali de algumas questões da plataforma Leia Paraná. Então, se vocês quiserem, tiverem curiosidade de ir lá acessar, a gente falou um pouquinho, né, dos livros que estão no Leia, de como ler, né, a questão da leitura offline, como que você... Deixamos tutoriais lá para vocês, mostrando como que faz para colocar a leitura offline no celular, no computador da escola, enfim. E hoje a gente está na reunião 6. A reunião de hoje, como vocês estão vendo o tema aí, é a reunião que nós vamos tratar dos jogos de leitura, tá? Então, hoje a gente vai falar da última parte ali relacionada a essa estratégia que nós estamos trabalhando, que é a estratégia DIME. Só o lembrete das câmeras abertas, né? Aqui está todo mundo de câmera aberta hoje, muito bom isso. Eu estou com a minha aberta, tem a outra fechada, que é o computador que eu compartilho, mas estou aqui, vocês estão me vendo também. E só lembrando, eu falo sempre, né? Por uma questão ali que está no manual do cursista e também de certificação de vocês, tá? Então, sempre relembrando dessa questão da câmera aberta, gente, porque eu não tenho poder para alterar a presença de vocês se vocês tiverem menos de 75% da reunião com a câmera fechada, tá? Então, se tiver com um menor número, mais de 25% com a câmera fechada, o BI, ele coloca falta. Então, nos relatórios que a gente está recebendo toda semana, vem lá o tempo de cada um que estava com a câmera aberta e com a câmera fechada, tá bom? Só para relembrar vocês. Hoje nós temos 5 momentos: o acolhimento, o início de conversa, conceitos importantes, depois a gente tem o em ação, e aí, para finalizar, nós vamos ter, então, vamos falar um pouquinho, né, do que nós fizemos durante a reunião e vamos concluir a nossa reunião. Para iniciar o nosso acolhimento, primeiro eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa aí para mim, tá? E depois a gente inicia o nosso acolhimento. Vou dar um tempinho aí, mas o primeiro comando para vocês hoje é o seguinte, ó. Professores, levantem a mão. Qual a mão? Essa mãozinha que fica do lado do microfone de vocês, levantem e deixa ela ali levantada, tá? Vou aguardar vocês fazerem essa ação. Pode levantar a mão aí. Quase todo mundo levantou. Acho que a Sandra está tendo algum probleminha com a internet. Então, olha só, eu esperei todo mundo levantar a mão para o seguinte. Agora vem a seguinte questão, ó. Os 10 primeiros vão continuar a história iniciada. Então, os 10 primeiros que levantaram a mão foram, vou falar na ordem, tá? Andréia, Solange, Sandra Meire, Adriana, Ivone, Ana Maura, Daiane, Ronivaldo, Bruna e Bárbara. Então, a Bárbara vai fazer o fechamento ali da nossa história. E para começar a nossa história, né? O que vai acontecer? Eu vou começar contando, depois eu vou chamando vocês, e cada um que for falar, aqui embaixo desse balão, ó, da soninha, vai aparecer uma palavra. Você vai ter que contar a história e incluir aquela palavra que vai aparecer ali, tá bom? Então, olha, à medida que as palavras forem aparecendo, você deve inseri-la na sua fala.
Então, eu sou a Soninha, nunca me interessei por literatura. Então, quando eu era estudante da terceira série do ensino médio, minha professora, nossa, fez eu ler um livro que, vamos lá, Andréia. Ai, ai, ai. Não precisa ser longo, tá? Se curtinho. Calma lá, só um pouquinho. Tá, eu leio daí só fala a minha parte, né? Sim. Tá, vou repetir ali o finalzinho, então. Minha professora fez eu ler um livro que contava a história de Urso e a Marcha. É o que me veio na cabeça. Urso e a Marcha. Vamos, Solange. Que tinha uma abóbora que conversava com os personagens. Então, vamos lá. Tinha uma abóbora que conversava com os personagens. Sandra Meire. E havia um garoto que, na verdade, era um príncipe. E esse príncipe tinha o papel de transformar essa abóbora em uma carruagem. Adriana. Mas o urso e a Marcha ficaram tão assustados que resolveram fazer uma viagem. Muito bem. Ivone. Ai, meu Deus. O urso gostava muito de chocolate, mas a Marcha também adorava. E ela resolveu roubá-los. Ai, nada a ver. Daiane. Opa, pulei. Não, Ana Maura. Depois de roubá-los, ela decidiu cantar para fingir que nada tinha acontecido. Daiane. Ela cantava belíssimas músicas, com muito prazer, acompanhado do seu urso, que cantava com prazer também, pelo lindo caminho do bosque. Orivaldo. Mas daí eles comeram uma bolacha e passaram mal. Muito bem. Bruna. Procuraram água, pois o urso estava passando muito mal, e encontraram um lindo riacho com água doce e pura. E a Bárbara. E pensar em ficar por ali por um tempo, né? Aquele lugar lindo. Até que esquecessem do roubo ou esquecessem deles. Até que todo mundo esquecesse que eles roubaram o chocolate. Isso. Muito bem, gente. Essa atividade, para vocês levantarem a mão sem saber o que ia acontecer, foi realmente para a gente selecionar os 10 primeiros que iam participar aí da dinâmica. E quando a gente pensa em atividades assim, a gente traz essa ludicidade. Então, a gente pensa em relacionar a ludicidade e a leveza ali, né? O prazer de proporcionar, né, para os alunos uma forma diferente deles pensarem as obras literárias que, de repente, foram lidas, né? Essas palavras que nós colocamos aqui, por exemplo, poderiam ser palavras que são pertinentes a uma determinada história, né? Então, vamos lá. Entregas expressas de Kiki, eu poderia ter colocado ter colocado o próprio nome da personagem, né? Kiki, e eles tinham que inventar uma história, né? Lá no meio aí ia aparecer o Kiki, eles iam ter que colocar o Kiki em algum lugar, poderia colocar a palavra expressa, a palavra entrega, né? A palavra bruxinha,
várias palavras ali que pertencem àquela leitura, uma forma de dinamizar ali a fala deles em relação ao texto que eles leram, né? E de montarem outros textos. Fica uma brincadeira ali, né, bacana, e que ao mesmo tempo vai desenvolvendo a aprendizagem ali dos nossos alunos. Então, é muito importante pensar também numa forma de dinamizar. Aqui nós estamos online, a forma de dinamizar a aparição dessa palavra, eu ia clicando aqui e a palavra ia mudando de acordo com o que eu ia chamando vocês. Então, também é interessante pensar numa forma de dinamizar, pode ser uma caixa colorida, embrulhada, bem bonita, que eles vão ter que pôr a mão num buraco negro e tirar uma palavra. Pode ser tantas outras coisas, né? As ideias aí podem fervilhar. Pode ser no Educatron, pode ser através de uma imagem, né? Enfim, esse tipo de atividade, ele dá várias ideias aí para a gente trabalhar. Então, por que a gente está refletindo sobre essa atividade lúdica? Estamos refletindo sobre essa atividade lúdica porque o nosso tema da aula de hoje é falar de jogos. E jogos é lúdico. Então, o que o jogo pode possibilitar? O jogo, ele possibilita ali o desenvolvimento de várias habilidades e faz com que o aluno consiga internalizar conceitos que, às vezes, com o professor falando, o professor fazendo perguntas, ele não internaliza, né? Ele internaliza de uma forma mais prazerosa. Ó, Silveira coloca ali, eu vou ler essa falinha de Silveira, ele diz, né, que o uso dos jogos deve ser concebido como uma atividade que pretende auxiliar o aluno a pensar com clareza, desenvolvendo a criatividade e o seu raciocínio lógico. Então, esse contar da história desenvolve a criatividade, que às vezes a gente não sabe o que falar, né? E a gente fala, nossa, chegou minha vez, e agora? O que é que eu vou falar? Então, você tem que ter um pensamento ali, um raciocínio lógico, um raciocínio rápido, né? Criatividade para dar continuidade. E isso é o que Silveira propõe como um jogo, como né, essa lucididade toda. Então, nesse sentido, o jogo vai ser para a gente, na verdade, uma atividade lúdica, né? Mas que não será realizada apenas para divertir ou jogar, mas sim com uma finalidade pedagógica. Então, percebam, o jogo é para a gente ele tem para a gente ali uma finalidade, um propósito, um objetivo. E nós não conseguimos, né, quando nós trabalhamos essas atividades lúdicas, fazê-las de imediato. Cheguei na sala e com 5 minutos eu já monto ali uma atividade lúdica. Já vou deixar, Sandra, não tem como. Eu não sei se a Sandra levantou a mão porque ela quer falar, ou se a Sandra levantou a mão porque eu acho que a internet dela está com problema, porque ela está caindo várias vezes. Diga, Sandra. Acho que ela levantou porque está dando algum probleminha lá mesmo na internet dela. Bom, então vamos lá. Então, assim, essa atividade lúdica, ela precisa ser planejada. E quando eu planejo, eu vou pensar no objetivo, eu vou pensar no que eu quero que o meu aluno alcance. Sandra, se você quiser falar, só dizer, tá? Não, é que a minha internet estava ruim, agora eu vou pôr no computador, espera aí. Não, tranquilo. Então, assim, a gente pensa nessa outra organização. Por isso que eu falo que não dá para chegar lá para pegar um jogo, colocar debaixo do braço e ir para a sala de aula. Ele tem que ser pensado, ele tem que ser um jogo que foi pensado estrategicamente para aquele momento da leitura, né? Ou ali, como a gente está trabalhando o final da leitura, né? Das nossas rodas de conversa, do nosso compartilhar ideias ali na roda de conversa, né? Bom, então eu pergunto para vocês, professor, você conhece jogos de leitura literária? De leitura literária? Eu tenho certeza que vocês conhecem, principalmente quem fez aí a jornada 2 deve conhecer.
Então, deixa eu pedir aqui, para quem eu vou pedir para falar um pouquinho sobre os jogos de leitura. Quem já fez um jogo? Sandra, vou pedir para você contar, se você conseguir, o jogo literário que você fez com seus alunos lá na escola. Oi, tá me ouvindo? Sim. Ok. Aquele do Torta na Cara? Isso, do Torta na Cara. Bom, na realidade, nós pesquisamos a sinopse de cada livro, eles foram observando e cada um apresentou uma sinopse na sala de aula. Depois da sinopse pesquisada, nós fizemos lá cartazes no Canva para divulgar esses livros pela escola. Em seguida, eu procurei fazer equipes na sala e essas equipes elaboraram várias questões relacionadas aos livros. Eles mesmos elaboraram as questões. E depois nós pegamos essas questões e levamos para a quadra num jogo na Torta na Cara. E eles se divertiram e aprenderam também. E perceba, né? A Sandra ela já fez todo o encaminhamento para finalizar com o Torta na Cara, que é que você um Torta na Cara literário, né? Porque eram questões sobre o livro que eles tinham lido. Então, é uma forma de ludicidade? É uma forma de ludicidade. Ela tinha um objetivo? Sim, tinha, né? Que era realmente dar o prazer, porque fica mais prazeroso, fica mais leve, mas também de ensinar ao mesmo tempo. Uma forma de levar ali aos alunos um aprofundamento da própria leitura, porque se eles tiveram que fazer perguntas, eles tinham que conhecer muito bem a história que eles tinham lido, né? Então, assim, e todo mundo, né? Todas as equipes fizeram perguntas, né? Então, a colaboração não veio só de um único grupo. Então, é uma forma interessante da gente pensar os jogos de literatura, de leitura. Por exemplo, outros jogos também. Tem um jogo que é bem simples para fazer, a gente pode fazer na sala de aula, que é o jogo do certo ou errado. Você faz plaquinhas na sala, né, de certo e de errado. Aí cada aluno vai ter que ter as duas plaquinhas. E aí você pode colocar lá no Educatron, né, ou no Datashow, se você tiver, uma frase, uma oração lá sobre o livro. E o aluno vai dizer se aquela oração está certa, ou seja, se ela está de acordo ali com o livro, ou se ela está errada, se ela não está de acordo com o livro. E eles vão levantar as plaquinhas de acordo com o que vai sendo colocado ali. Então, tem horas que eles vão, muitas vezes, até se confundir, dependendo da forma como você colocar o texto, né? E esse jogo também vai aprofundando eles na história. Então, é uma forma bacana. É um jogo literário rápido, que dá para fazer ali na sala, com poucas perguntas, mas que já vai dando um aprofundamento. Por exemplo, né? Na primeira roda de conversa, talvez não dê para vocês fazer, mas numa próxima roda de conversa, já dê para vocês inserirem esses jogos aí, tá bom? Então, vamos lá. Pensando em jogos, eu sei que vocês têm vários outros jogos literários que vocês já trabalharam. Que aqui vocês ficam meio acanhados, não querem levantar a mão para participar. Essa turma é tão participativa. Cadê essa turma que é tão conversadeira, que eu gosto tanto de ouvir vocês falarem? Mas a gente tem aqui a questão dos jogos Jimmy, ou seja, dentro dessa estratégia Jimmy, os jogos, ele acaba sendo uma variação do enfoque. É uma forma de se variar o enfoque Jimmy para não deixar que ele fica maçante, chato, porque toda vez eu vou fazer com perguntas, vou ficar perguntando. Toda vez o professor é o mediador e fica perguntando. Por isso, Chambers propõe esses jogos, que é para ir dinamizando as rodas literárias. A primeira vez que você faz a roda literária, é interessante você fazer a roda literária com as perguntas básicas, gerais e especiais.
tá? Mas depois você pode ir colocando outras dinâmicas dentro dessa roda de conversa. E uma das formas de deixar dinâmica a roda de conversa é os jogos Jimmy. E o Chambers traz para a gente 5 enfoques. O primeiro enfoque ali é o jogo da oração, depois o jogo do não leitor, jogo da responsabilidade, jogo da associação de palavras e jogo das perguntas. Então, agora a gente vai conhecer cada um desses enfoques ali do Chambers, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo jogo da oração. Como que é esse jogo da oração? Bom, o jogo da oração, primeiro, né, o professor ele precisa fazer um combinado com esse jogo com a turma, passar as regras do jogo, né? Mas ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho uma turma e a minha turma eles estão lendo 5 livros diferentes. Então, eu tenho ali 5 grupos de 5 alunos, porque eles leram 5 livros diferentes. Então, cada equipe minha é composta por 5 alunos. O que eu faço? Eu peço para que eles se reúnam em grupos, por livro lido. Então, cada grupo vai ficar com 5 alunos. E nesses grupos, eu coloco um aluno como se fosse o meu mediador da roda de conversa. Então, não vai ser mais o professor, vai ser um aluno. E esse aluno vai fazer com esses grupos menores aquelas 4 perguntas básicas. Lembra que eu dei para vocês? As 4 perguntas básicas. Eu até vou colocar o link, que já me solicitaram ali. Eu vou pegar o link aqui e já vou colocar para vocês ali no chat, daquele material que tem as 4 perguntas básicas, tá? Então, o que acontece? Esse aluno, como é as 4 básicas o aluno pode ter. Ele vai ser o moderador do grupo. Mas aí o professor também já vai ter falado, olha, vai acontecer algumas coisas durante a roda de conversa de vocês, que está acontecendo em cada grupo. O professor ele vai apitar, vai fazer o som de um apito em um determinado momento. Quando o professor apitar a primeira vez, todos os grupos, todas as rodas de conversa vão parar de fazer o que eles estão fazendo e cada aluno das rodas de conversa vai ter que escrever uma frase com aquilo que ele mais gostaria de contar a alguém que não leu o livro. Então, o que ele vai pensar? O que eu mais gostei do livro que eu queria contar para uma outra pessoa. E ele vai escrever essa frase. O professor não vai dar muito tempo para essa ação, tá? Essa ação tem que ser uma ação curta. Então, o professor pode pensar ali, ó, 1 minuto, 40 segundos. O aluno sabe que a hora que ele apitar, ele rapidinho vai ter que desenvolver essa tarefa. Terminou o tempo da tarefa, os alunos voltam a conversar na roda de conversa. Está acontecendo simultaneamente, cada um no seu grupo. Enquanto isso, o professor vai passando e vai olhando eles conversarem. Aí o professor vai dar um segundo apito. Quando ele apitar novamente pela segunda vez, muda a atividade que eles vão fazer. Agora, eles vão ter que ler em voz alta para os colegas ali da equipe qual foi a frase que cada um deles escreveram. É interessante porque nesse momento ele pode perceber que o colega, por exemplo, pensou em contar a mesma parte do livro que ele, tá? Então eles vão identificando ali gostos, o que um achou, o que o outro achou mais interessante, eles vão identificando neste momento. Então eles vão ler ali as 5 perguntas em voz alta. Depois que eles lerem essas 5 perguntas em voz alta, eles vão elencar uma ordem dessas perguntas para fazer a leitura para a sala, para eles apresentarem as perguntas para a sala. Detalhe. Professora, foram 5 perguntas, mas lá na hora da apresentação eles só apresentaram 3. Tem problema? Não tem. Pode ter pergunta que foi repetida, então eles escolheram uma só.
Eles podem achar que tem pergunta, por exemplo, que está contando demais a história, alguma frase que está contando demais a história e eles não querem ler para os outros. Não é pergunta, são frases, eu confundi aqui. Então, de repente, não é as 5 perguntas que eles vão ler para todo mundo, tá? Mas isso eles têm que colocar lá uma ordem do que eles vão ler ou não para a plateia, que é o restante da turma. Quando eles fizerem essa leitura para a plateia, porque depois disso eles vão começar a apresentar. Grupo 1 vai lá na frente e apresenta o nome do livro dele, o autor do livro, e daí lê as orações na ordem que eles elencaram. Terminaram de apresentar e ler as orações, o professor vai abrir para a plateia, que são os outros alunos, a fazerem perguntas, né? Se eles têm mais curiosidade sobre a história, se eles querem perguntar alguma coisa, enfim. O grupo, ele pode responder, como ele pode não querer responder a pergunta. Se ele não quiser responder, ele fala assim, nós não vamos responder essa pergunta, porque essa pergunta já conta a história inteira, daí não tem graça, vai perder, tudo bem. Ele só diz que não vai responder e pronto, ok? Eles também podem escolher, então, não responder as perguntas. E isso vai acontecer com todas as equipes que tiver na sala. Então, é uma forma de trazer o aluno para uma conversa sobre o livro, diferente de só ficar seguindo as questões que eu já coloquei lá para vocês, tá? Vou colocar o link das perguntas aí para vocês. Teve já a professora ali que pediu, a Adriana. Já tá aí o link, tá, Adriana? Das perguntas. Bom, então, essa atividade aqui, esse jogo da oração, ele é bem bacana, né? Vocês conseguiram perceber que ele tem várias etapas. Então, professor, queria que vocês me respondessem o seguinte. Olha lá, pensem. O que esse jogo mobiliza? Então, vou pedir para alguém diferente dos que participaram ali do nosso acolhimento para responder esta pergunta, tá? Então, eu vou pedir para a Daiane responder esta pergunta para mim. O que é que esse jogo mobiliza na tua visão, Daiane? O que ele mobiliza na minha visão em relação aos alunos, né, prof? Sim. Ele mobiliza, prof, a questão da participação deles na turma, da oralidade, deles desenvolver a parte da fala, prestar atenção na leitura, né? Então, ele mobiliza e desenvolve várias habilidades no aluno, né? E é uma forma que a gente acha, assim, de fazer com que ele participe, que ele esteja ali presente na aula, né? Isso mesmo, né? Ele traz um engajamento, querendo ou não, mesmo que pequeno, porque ele vai ter que escrever uma frase, mas ele traz um engajamento. Habilidades como a escrita também vai desenvolver, porque o aluno vai ter que ser claro naquilo que ele vai escrever, porque depois ele vai ler para a sala, e ele não vai falar, né? Ele vai ler. Então, né, ele tem que ser a escrita dele tem que ser clara, porque a hora que ele fizer a leitura, os outros precisam entender aquilo que ele quer dizer. Então, todos esses aspectos, o professor já vai colocar antes para a turma. Olha, quando vocês escreverem, vocês precisam escrever orações que sejam claras, né? Frases que as outras pessoas entendam, né? Então, assim, dá para desenvolver também essa parte de escrita. É uma atividade que engaja os alunos, que vai fazer com que todos ali da sala acabem conhecendo um pouquinho das outras leituras também, fiquem curiosos ali, né? Aquela questão da propaganda do livro, do contar o que eu li, né? De fazer a propaganda daquilo que eu li. E quando você fala ali, né? Ele vai ter que ter atenção na leitura, né? Sim, se ele ler um livro sem atenção, como que ele vai conseguir participar depois de uma atividade dessa, né? Então, o aluno começa a perceber que a leitura não acontece só por ler, que ela está tendo objetivos, que ele está precisando alcançar objetivos, que ele está precisando desenvolver habilidades. Então,
ele vai ter que parar, né? Como a gente costuma falar, mas meus alunos enrolam. Mas em algum momento ele vai começar a perceber que ele vai ter que realmente fazer uma leitura bem feita, né? E começar a participar da atividade como um todo. Claro que não é assim tão rápido essa mudança, mas a gente começa a colocar ela ali na nossa escola com os nossos estudantes, né? A interação deles no grupo, a conversa cooperativa, tudo isso são habilidades desenvolvidas, né? Então, é bem bacana. Pode falar. Eu percebi assim, prof, essa parte das atividades ali, da participação deles, né? Eu fiz com algumas turmas que eu trabalho em redação e leitura no Leia Paraná, né? Que é uma dificuldade de fazer com que eles participem e que eles gostem, né? E a prof falou isso em outros momentos aqui já, né? E lá dentro do Leia Paraná eu já havia feito a roda de leitura com os livros, de toda a turma ler o mesmo livro, né? Mas Sim. com o livro físico, né? E agora eu fiz com o virtual dentro da plataforma. E eu percebi, assim, que eu consegui ter esse engajamento deles, né? As turmas de sexto ano, né? Então eu consegui fazer com que eles... Daí um contava para o outro onde que estava, e fiz a leitura também de todos ler no mesmo momento, cada um lê um parágrafo e tal. E eu percebi que eu consegui um pouquinho, sabe? E se a gente for uma versão ao Leia Paraná, eles não gostam muito, né? Mas a gente percebe assim, e também, Daiane, um fato é que começou o Leia Paraná esse ano, e nós fomos para a sala de aula sem saber muito bem o que a gente ia fazer, né? No início do ano, foi um sufoco para todo mundo, né? A primeira vez que a gente viu a plataforma e tudo mais, então é normal esse período de adaptação, né? Mas, assim, quando eles começarem a perceber, principalmente o sexto ano, tá? Que eles começam a perceber, não, tem objetivos, olha lá, né? Eu vou participar de uma roda de conversa, eu vou ter que desenvolver uma atividade tal, eu vou ter que fazer uma outra atividade tal. Então, vai tendo objetivos a leitura, né? E o hábito, ele é contínuo. Quando esse aluno chegar no nono, ele já não vai estar mais tão... Ele já vai saber qual é o ritmo da disciplina, né? Que ele precisa, porque a disciplina ela vai tendo objetivos, né? Ao invés da gente fazer assim como a gente costumava antigamente. Vamos fazer uma avaliação do livro e dar aquele monte de perguntas, uma prova do livro, né? E dar aquele monte de perguntas para o aluno responder. Ele vai percebendo que hoje a nota dele é uma nota mais formativa, né? Do que somativa. Ela se torna somativa, mas ela é formativa, que ele vai tendo que alcançar por conta dos objetivos que ele vai alcançando, né? Não tem mais aquela coisa, eu vou dar isso para dar uma nota, né? Ele vai alcançando gradativamente através dos objetivos que eles vão cumprindo. Então, é bacana eles irem percebendo também, tendo ideia disso daí. Bom, o outro jogo é o jogo do não leitor. Esse jogo também é bem bacana. Para quem, por exemplo, tem alguns alunos na sala e queira já de antemão, antes da leitura, antes de começar a leitura, eu vou chamar 2, 3 alunos e esses alunos não vão ler os livros que os outros estão lendo. Eles vão ser não leitores. Eles vão ler outros livros, lá da biblioteca. Não vão acessar a plataforma, enfim. Ou eles vão acessar a plataforma, mas ler outras leituras, mas eles não vão ler esse livro aí. Eles serão os não leitores. Esses não leitores, eles terão funções, tá? E a função deles é a seguinte: terminamos de ler o livro, vamos fazer a roda de conversa. O não leitor, ele vai ter a função de, no grupo que ele for participar, fazer perguntas e pedir esclarecimentos sobre o livro. Então, eu não li o livro, não li, de forma alguma. Então, primeiro, eu vou chegar no grupo e vou perguntar qual que é o nome do livro, quem é o autor, quando foi escrito. Mas essa história conta o quê? Quem é o personagem principal? E ele vai perguntando, né? Mas isso aconteceu dessa forma mesmo? Foi assim? O amigo do personagem participou, não participou, enfim. Ele vai fazendo pergunta para que a turma conte para ele o livro com o maior número de detalhes possíveis.
eles têm que esclarecer para os não leitores todas as dúvidas que forem surgindo dos não leitores ali durante a conversa deles. Então, o não leitor, ele vai ser aquele que vai fazer com que o grupo conte para ele, né, esclarecendo todas as dúvidas que ele tiver. No final, o não leitor vai fazer uma síntese de tudo que os alunos do grupo contaram ou disseram ali sobre o livro para ele. Então, é interessante você, por exemplo, identificar esses alunos não leitores antes, né, do começo da leitura. Mas ele pode ser adaptado também. Você pode ter vários grupos lendo na sala e você pode chamar um aluno de um grupo para ser o não leitor do outro grupo. Mas detalhe, aí as rodas não poderão acontecerem simultaneamente, porque aquele aluno que saiu do grupo de leitura dele, ele tem que participar da roda de conversa dele. Então, elas não poderão ser simultâneas, tá? Mas tem N formas ali que vocês podem adaptar. Por exemplo, eu vou chamar para não leitores, eu vou deixar eles lendo, e aquele aluno que eu estou percebendo que ele não leu, ele só está enrolando, mas não está lendo nada, no final eu vou chamar ele e vou dar a função de não leitor para ele. E aí ele tem que fazer toda essa atividade com os outros alunos das equipes. Tá? Então, aí são formas que vocês podem fazer esse jogo do não leitor, tá bom? E aí, esse jogo do não leitor, o que vocês pensam? Vocês acham que vai ser bem aceito pelas outras equipes? Os alunos vão gostar, não vão gostar? Como que vai ser? Opa, fugiu a minha perguntinha. Que habilidades a função dos não leitores estimulam nos leitores? Vamos lá, quem vai me responder agora? Valquíria. Oi, prof, pode repetir a pergunta? Meu filho está gritando aqui. Não, tranquilo. Que habilidade... Só um pouquinho, prof, só deixa eu pedir para fazer em silêncio. Oi. Que habilidades a função dos não leitores estimulam nos leitores? A habilidade deles saberem contar a história que leram, saberem sintetizar a história que leram, saberem selecionar as informações mais essenciais para contar, selecionar também os personagens mais importantes para o desenrolar da história. Vocês perceberam quantas habilidades podem ser desenvolvidas nessa atividade, né? O engajamento entre eles, a atenção, a leitura, eles vão ter que saber contar, eles vão ter que oralizar bem, detalhar bem, né? Para o outro, porque o outro, se eles não detalharem, o outro vai perguntar. Então, é melhor eu já contar uma vez bem contado do que ele ficar me fazendo pergunta e me colocar na parede, né? Então, aquela pergunta ali, né? De repente, numa primeira vez que a gente for fazer essa atividade, os alunos até vão, não, eu vou querer matar esse não leitor agora, né? Mas depois eles vão acostumando ali com o processo e vão entendendo, né? Você colocar, por exemplo, como não leitores, os melhores leitores da sala. Eles vão fazer realmente perguntas bem pertinentes ali às equipes, né? Então, também é uma forma interessante de trabalhar, né? Engajar aqueles que já não leem mesmo, também é uma outra forma de adaptar. Enfim, a gente pode fazer N adaptações aí com esta atividade, tá? Do não leitor. E a próxima é o jogo da responsabilidade. O jogo da responsabilidade, quem fez? Dá um joinha aí quem fez a jornada passada. A Bárbara Sandemeira, que fez. Então, quem fez a jornada passada? A jornada passada nós falamos das animações de leituras, né? Aqui no jogo das responsabilidades, aquelas animações de leituras casam muito bem, né? Elas são muito pertinentes a esse momento. Por quê? Porque você vai criar um propósito, você vai estabelecer um propósito com os seus alunos para a roda de conversa. Olha, a nossa roda de conversa
vai ter o seguinte propósito: fazer a seleção dos livros para os alunos menores. Então, eu estou trabalhando com o 8º e com o 9º ano, e eu dou como propósito a seleção de livros para os menores. Eu estou trabalhando lá com a formação de docentes, quem está no ensino médio, formação de docentes, por exemplo, e elas têm que fazer uma seleção de livros para os alunos do 6º ano, por exemplo, né? Então, são propósitos. Eu tenho o propósito de vocês vão fazer apresentações curtas para as outras salas da escola. Vocês vão fazer uma publicação escrita dos livros que vocês leram para a escola toda. A gente vai fazer, né, essa publicação pode ser através de sinopse, vai ser colocado no Face da escola, no jornal online da escola, ou então até mesmo colocado em algum, né, nos quadros ali, nos editais da escola, enfim. E as apresentações, por exemplo, um propósito de ter apresentações ensaiadas sobre livros. Lembram lá da contação de história? Então, as animações de leituras aqui cabem muito bem. Lembram das animações de leitura pós-leitura? Contação, vocês poderiam fazer teaser, propagandas, folders, contações de história, que seriam as dramatizações, teatro de sombra, enfim. Tudo isso casa para esse momento no jogo da responsabilidade. Então, você passa essa responsabilidade, né, para o aluno. Você precisa desenvolver isso. E você coloca ele numa forma de aprendizagem lúdica, mas concreta, tá? Onde ele vai aprender em uma situação concreta. Certo? Pode falar, Luciana. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber, professora, a respeito dos alunos que estudam no tempo integral, porque eles não têm tarefas, a gente não pode mandar tarefas para casa. Algumas coisinhas eles ainda até fazem, mas não é corriqueiro isso, né? Então, a questão da leitura aí de vários livros, eu não estou conseguindo fazer isso com as turmas de 6º e 7º anos que eu tenho. Eu tenho feito a leitura usando a plataforma e também usando o Educatron, e o livro físico. Eu uso esses três recursos, né? Então, eu não sei, acho que eu teria que adaptar aí esses jogos para poder fazer alguma animação com eles. Agora, com os 6º anos, eu estou lendo Pequeno Príncipe. E aí eles já fizeram atividades de interpretação em grupos. Eu elaborei uma apostilinha com ilustração, com trecho do livro, né? Eles também tinham o livro em mãos. E aí eles foram respondendo, eram questões, apostilinhas diferentes para cada grupo, né? E depois fizemos a explanação geral. Aí hoje eles queriam fazer maquete, porque eles adoram fazer maquete. Porém, não é uma atividade que eu consiga fazer durante as aulas no colégio, né? Então, aí eu falei assim, tudo bem, então vamos fazer assim, em grupos. Cada grupo representa uma parte do livro, um capítulo do livro, com o personagem ali, e faz a explicação da parte que está representando ali na maquete. Eu acho que eles vão fazer e muito bem feito, porque eles adoram fazer esse tipo de coisa. Só que aí eu já tive que mandar fazer em casa. Aí eu não sei se isso, né, entra como um jogo de leitura. Na realidade, nós vamos ver todos os jogos aqui. Na realidade, você adaptou, é uma forma... Essa atividade que você fez, ela entra lá dentro da parte de animação de leitura, né? Sim, porque você está animando a ler a leitura, mas ela pode ser colocada aqui dentro dessa parte da responsabilidade. Olha o jogo da responsabilidade que você está dando para eles, Lucinéia. Eles vão fazer até em casa, eles vão interpretar e depois ainda fazer a maquete, entendeu?
Então, acaba sendo uma forma prática, e sim, né? Porque, na realidade, a gente usa a palavra jogo, mas é a ludicidade, é mudar, é tirar um pouco aquele foco que a gente estava, né? E trazer para um foco mais do lúdico, né? Sim. Então, eu até essa questão de jogo, eu gostaria de tirar essa dúvida também. Quando eu trabalho com poesia, com eles, eu tenho um jogo que eu montei que é Monte o Poema. Então, eu pego, assim, normalmente um poema mais curto, né, para sextos e sétimos anos. Eu escrevi todo ele no papel cartão, mas, assim, eu fui colocando as palavras, né, daquele poema. Aí eu entrego em grupo, eu tenho, acho que são uns 8 poemas, 8 joguinhos, né? Aí eu separo em grupos e dou um tempo para que eles montem um poema. Aí o intuito, né, é que eles montem o poema corretamente, para depois eu... Mas nem sempre eles vão conseguir, porque, assim, normalmente é um poema, é curto, mas é um poema que eles não conhecem, né? Então, ainda mais depois de 2 anos fora da escola, né, com a pandemia. Eles vieram, assim, com uma defasagem bem grande a respeito de leitura mesmo. E aí, quando não montam, mas pelo menos eles conseguem montar algo, assim, com sentido. Normalmente, eu dou um prêmiozinho para o grupo que consegue fazer mais rápido e melhor, né? E eles gostam disso. Eu não sei se daí isso é um jogo de leitura ou se isso é uma animação. Lembra que eu perguntei lá no início, vocês ficaram meio tímidos, aí eu pedi para a Sandra falar, vocês já fizeram jogos literários? Você viu quantos jogos literários vocês fazem? E às vezes vocês... Será que é um jogo? Você está trabalhando o poema, mas de uma forma mais lúdica, né? Porque a gente também trabalha poema na nossa leitura, a questão deles entenderem, dos versos, das estrofes. Então, você está trabalhando dessa forma prática, né? E, ao mesmo tempo, mais lúdica, né? É o que você falou, nem sempre vai sair como o verso realmente seria o intuito, né? Mas se eles conseguirem montar, ótimo, né? O que eles pensaram, né? De que forma eles compreenderam aquelas partes para conseguir montar o poema ali na forma correta, né? Porque geralmente eles vão pôr os sentidos dele, às vezes o sentido dele, a primeira linha do verso vai ser a última e a última vai ser a primeira, né? Sim, até a respeito do Pequeno Príncipe, eu não conhecia essa obra, mas até eu comprei para levar para a sala de aula, para mostrar para eles e deixar com eles. Leva para casa, fica 2, 3 dias, volta e empresta para outro, que é o Pequeno Príncipe em Cordel. Não sei se todos vocês aí conhecem. Eu assim, pesquisando algumas coisas, aí eu vi e me interessei e comprei, porque ele tem, assim, a impressão é muito boa dele, né? As ilustrações. Então, amanhã eu já levarei para a sala de aula e deixarei nas mãos deles, né? Então... Bacana. Atividades assim, aí eu estou seguindo essa linha de colocar um livro para a turma, por trimestre, desde o início do ano, porque até aprender a lidar com essa plataforma, eu tive um pouco de dificuldade no início para conseguir fazer através do Clube da Leitura. No celular, abre de uma outra forma para eles. A maioria não tem notebook em casa, não tem computador. Eles usam celular. Então, às vezes tem alunos que não conseguem abrir, tem dificuldade. Então, eu estou fazendo assim. Sim, mas é isso mesmo, Lucinéia. É claro que aqui a gente vai entender depois um pouquinho sobre a nossa implementação, sobre a questão dos jogos Jims, mas isso aqui é um aprendizado para vocês, mas é exatamente isso, para você ir dinamizando lá as suas rodas. A gente fala rodas de conversa porque são momentos ali que ele vai falar sobre o livro, mesmo que seja em forma de jogo, ele vai estar falando ali sobre o livro, tá? Ivone? Professora, eu estou com uma dúvida, porque eu assumi a sala dos sextos anos esses dias. E eles me disseram que eles já leram o livro Pequeno Príncipe. Aí, como
eu poderia fazer esse jogo da responsabilidade com eles. Eu poderia montar uma série de questões para eles responderem, fazer um debate entre eles. O que eu faria? Porque eu tô perdida. Sexto ano, se eu fosse elencar uma atividade para eles, eu ia elencar uma atividade que envolvesse mais a criatividade deles. Por exemplo, eles vão fazer ali... Tem várias coisas que dá para fazer entre a criatividade, né? Por exemplo, um cartaz onde eles precisam fazer a propaganda desse livro, Pequeno Príncipe. Entendeu? Sim. Então, qual que é o propósito? O propósito é você fazer um cartaz, e esse cartaz a gente vai colar em vários lugares da escola, porque ele vai ser feita a propaganda desse livro para os outros alunos da escola. Né? Então, é uma forma interessante, porque eles vão ter que desenhar, vai ter que ter imagem, vai ter que ter escrita, eles vão poder usar a criatividade. Um outro é o booktuber. Já viu aquele booktuber que eles... Deixa eu só pegar uma folha. É uma folha, ou na metade, uma cartolina que você vai fechar assim, ó. Né? Assim. Desse jeito aqui. Eu nem fechei aqui, meu folha tá toda rabiscada que eu tô mostrando para você. E aí eles vão fazer a capa, eles vão abrir, vão colocar aqui coisas sobre o livro. Aí você pode colocar até identificar, olha, aqui você precisa falar sobre o personagem. Aqui qual é a parte da história que você mais gostou. Aqui qual o final, um outro final que você daria para a história. Aqui você vai falar um pouco do autor da história. Ah, aqui você vai colocar um poema que quando você lê ele, você lembra da história. Então, você pode ir pedindo para eles fazerem um booktuber e daí discriminando o que ele vai colocar em cada espaço do booktuber. Entendeu? Entendi. E aí ele pode fazer esse booktuber utilizando colagens, tecidos, papel coloridos, né? Para ir enfeitando e deixando ele bem colorido, bem interessante. Como se fosse uma página da internet mesmo. Né? Então, é bem bacana. Booktuber. Obrigada. Bom, professor. Nada. Então, assim, gente, aqui são só propostas, tá? Eu vou passar para o próximo jogo, que é o jogo de palavras. Esse jogo de palavras vocês vão achar vocês vão ver que é mais simples de fazer, mas ele é bem legal também. Por exemplo, vamos imaginar ali o livro A Menina que Roubava Livros. E aí, nós vamos trabalhar com o seguinte, olha. Nós vamos trabalhar com a troca da palavra roubava. Então, eles vão ter que colocar outras palavras que dão ali o sentido no título do livro. Então, eles vão usar sinônimos. Quem lê o livro vai saber já o que é que significa esse roubava, né? Então, ele pode ir dando outros sinônimos ali para o título. E a gente vai fazer isso agora, tá? Então, olha só. A menina que roubava livros. Adriana, qual sinônimo você daria ali? Qual palavra você colocaria no lugar de roubava? Afanava? A menina que afanava livros. Muito bem. Bárbara, qual palavra você usaria? Menina que escondia livros. A menina que escondia livros. Ronivaldo, qual palavra você colocaria? A menina que furtava livros. A menina que furtava livros. Solange. Ficou difícil aí agora, hein? A menina que... Vou ajudar ela. Lá. Ajuda, Sandra. Rapinava? Rapinava livro.
A hora que você pensar, você pode falar. Deixa eu Oi. ver aqui. Eu fiquei sem áudio teu. Vamos lá, então. Meire. Tá sem som. Deixa eu pensar. Gatunava. Gatunava. Então, olha só. Perceberam? Vocês podem fazer isso com várias, pedir para eles colocando várias trocas de palavras ali nesse, né, no título do livro. Então, eu posso usar, no lugar de roubava, todas essas palavras que vocês colocaram. Eu podia colocar raptava, eu podia colocar, sei lá... Se apropriava. Apropriava, né? Vocês colocaram escondia, eu podia colocar buscava, Surrupiava, pegava, né? surrupiava, exatamente, Solange. Então, assim, são várias palavras que caberiam ali, tá? E é uma brincadeira, você ia fazendo ali oralmente com a turma, depois eles iam escrever esses vários títulos com as palavras trocadas, então é uma forma de também dinamizar e ao mesmo tempo, isso, a Célia colocou ali, ó, desviava, né? Desviava livro, acho que alguém falou desviava já hoje. Então, assim, é importante esse trabalho também. Então, esse jogo de associação de palavras pode acontecer dessa forma, pode acontecer lá com o acróstico. Vou pegar a palavra roubava do título e vou fazer um acróstico com essa palavra. Vou pegar, vou criar outro título. Os meus alunos, se você fosse o autor do texto, a menina que roubava livros, qual seria o título que você daria para o livro? E aí criar outros títulos. Vocês poderiam, por exemplo, fazer diversas alterações, né, trabalhando somente com o título ou com algumas palavras-chave ali do livro. Então, é bem bacana essa atividade, dá para usar bastante a criatividade. Se você trabalhar com a troca de sinônimos, você já vai estar trabalhando ali também questões da linguística, né, que a gente trabalha lá na língua portuguesa. Então, é importante para ir dando essa ludicidade, esse movimento ali no entendimento do aluno, né? Então, vamos lá. Professor, você consegue pensar num jogo com o título de uma obra da plataforma Leia? Quem consegue dar um joinha aí para mim? Pensar num jogo que dá para fazer a partir do título de uma das obras que está lá no Leia. Se alguém quiser falar no que pensou, também pode falar. Ninguém quer falar? Eu posso falar, não sei se seria assim um jogo, né? Seria pode tão falar. duro. Mas o Pequeno Príncipe, o aluno trocar, né? O pequeno, o quê? O pequeno youtuber, o pequeno... Sim, né? Ele trocando a ideia Daí colocando outras. O pequeno sonhador, né? E vai dando Pequeno aventureiro. Aventureiro, isso mesmo, é isso aí. Entendeu? E ele vai dando outras ideias ali, que ele vai imaginando que o Pequeno Príncipe poderia ser. Né? O pequeno amigo, sei lá, não sei, e vai, enfim, dando outras sugestões. É isso mesmo, bem bacana. E o último jogo, gente, é o jogo das perguntas. O jogo das perguntas, apesar de ser perguntas, de novo, ele é de uma forma bem diferente daquele que a gente faz lá com perguntas. Eu já deixo, tá, Adriano? Por favor, fechar que daí você já faz. Mas que você vai fazer da seguinte maneira, você vai colocar os alunos em dupla, e essas duplas vai fazer a seguinte coisa, cada um dos alunos da dupla vai criar 3 perguntas. O aluno 1 vai fazer suas 3 perguntas para o aluno 2, que vai responder. E depois o aluno 2 vai pegar as suas 3 perguntas e vai fazer para o aluno 1, que também vai responder, respectivamente ali. Depois, eles vão ter que escolher das 6 perguntas, 3 perguntas.
E aí você vai juntar essa dupla com uma outra dupla, que também vai trazer 3 perguntas dele. E eles vão fazer o mesmo processo. Uma dupla pergunta para outra dupla depois pergunta para outra, e assim, respectivamente, todo mundo vai perguntando. E no final, aí já são 4, não são mais dupla, eles vão ter que escolher uma única pergunta sobre aquela leitura, que depois eles vão perguntar para toda a sala, para que eles possam discutir ali a resposta. Então, percebam, né? Começa ali 2, 4, e depois uma pergunta que vai ser feita para toda a sala, aí a discussão é ampliada ali para todo o restante da sala. Então, também é um jogo bem interessante, bem bacana, e que dá para aprofundar bastante ali na leitura dos livros também. Você concorda que essa atividade aprofunda o conhecimento do livro? Concorda? Sim, não? Dá um joinha, a Adriana pode falar. Sim, sim. Já responde, Adriana, a pergunta e já fala. Não, a questão dali que você falou de modificar, eu estou lendo com eles a Emília no País da Gramática, né? Então, poderia mudar ali a gramática por normas da língua, não sei, daí assim, porque, na verdade, quando você fala em gramática para eles, quase eles não entendem, né? Então, você poderia mudar essa... E é isso que eu vejo, assim, só que eu acho que, no meu caso, acho que é meio complicado. E eu vou contar uma coisa para vocês, eu estou lendo esse livro junto com eles, assim, hoje, é que, assim, eu na verdade, como a gente é professor de português, a gente gosta, mas o que eu percebi é que os alunos do 7º ano, eles não lembram tanto, os alunos hoje não lembram de nada, né? E esse livro aí fala muito das classes gramaticais, né? E assim, eu vejo que eles não entenderam muito o espírito desse livro, sabe? Então, assim, eu também fiquei um pouco frustrada de ter escolhido, e isso que eu falo, às vezes, a gente, como professor, eu estou lendo junto com eles, mas é bom a gente conhecer um pouquinho do livro, porque para eles, na verdade, ficou... Porque esse livro, ela vai nos lugares, assim, mas é nos lugares, por exemplo, lá fala do verbo ser, daí fala dos substantivos, dos adjetivos, os lugares que ela vai. Então, eu percebi, e eu estou vendo que eles não estão gostando, sabe? E isso, para mim, está sendo ruim, porque a gente vai se sentindo um pouco frustrado. Então, eu queria ver eu queria até, se alguém me desse uma forma diferente deles verem esse livro, porque... é muito, não sei se alguém já leu aqui, eu estou gostando, mas é aquilo, que é a matéria da gente, né? E é como eu acho que eu gosto, né, de língua portuguesa e gosto do que eu faço, então, para mim, estou achando excelente, estou achando muito interessante, é muito gostoso ler, mas eles não estão vendo desse lado, eles, para mim, já falaram, nossa, mas esse livro é maçante, só fica falando, agora eu estou na parte da interjeição, daí fica, sabe? Então, ficou meio complicado. Então, eu estou vendo que eu vou ter um pouco de dificuldade de trabalhar, principalmente nas questões das perguntas mesmo, porque eles não estão associando muito, e o livro é muito gramática mesmo, sabe? Então, até se alguém tiver, ou já leu, e tiver alguma ideia aí para me ajudar, eu gostaria muito. É isso. Então, agora, gente, a gente vai pensar um pouquinho mais sobre essas questões que nós falamos aqui, e a gente vai lá para o nosso grupo, né, para compartilhar ali com o colega e preencher o nosso plano de ação. O nosso plano de ação está lá no nosso Classroom, eu vou compartilhar aqui com vocês, todo mundo já sabe onde está, né? Vou pegar aqui, vou lá em atividades, aí eu vou ali em atividades avaliativas e pego ali, ó, plano de ação. Vou descendo aqui até encontrar o meu arquivo. De vocês tem o nome de vocês completo. Tá? Eu vou abrir aqui só para vocês verem. Nós vamos fazer a alteração lá do slide 9, ó, que são os jogos com Dini. Vocês vão estar lá no grupo, vão conversar um pouquinho ali com os colegas e vão ver qual é a possibilidade de vocês inserirem um desses jogos, realizar um desses jogos Dini lá com a turma de vocês. Então, vocês vão colocar qual vocês querem realizar. Por exemplo, eu quero realizar o jogo de palavras. Coloca lá, jogo de palavras, e explica como você faria. Porque, de repente, lá na tua sala de aula, você vai precisar adaptar, fazer de uma outra forma que não está escrito ali. Para isso, eu vou colocar aqui para vocês o link. Esse material ele já está lá no Classroom para vocês, tá? Mas eu vou colocar o link do material aqui
no chat, para vocês poderem abrir. E daí eu já coloco vocês nas salas temáticas. Já coloco vocês lá na sala temática. Só vou pegar no meu arquivinho aqui o link desse. Ó, o link eu estou colocando ali no chat para vocês, desse material que está aqui, que eu estou mostrando para vocês poderem ver lá, se quiserem abrir aí. E agora a gente vai, então, para o nosso grupo, para que vocês conversem um pouquinho e já façam anotação lá no relato no plano de ação de vocês. Vamos lá. Sala temática, eu só preciso, ele está desconfigurando toda vez, algumas pessoas saem. Adriana, qual turma você vai implementar mesmo? Sétimo? Sétimo. A Bruna? Sexto ano. Toda hora eu coloco e sai. Deixa eu colocar a Bruna de novo aqui. Professora, eu também no sexto. Oi? Eu também no sexto ano. Porque eu não me lembro se aí eu coloquei sétimo. Então tá. Sandra Meire? Sétimo. E a Célia? Sexto. Então, estamos aí. Já vamos lá para a nossa turma. Professora. Oi? O meu também é no sexto, tá? O teu ficou. Algumas que saem, eu não estou entendendo por que elas saem daqui, volta, mas não. Vamos lá. Pessoal, vou abrir as salas. Algumas de vocês não vão receber o pedido para ir para a nova sala, porque vai ficar aqui na sala principal, tá bom? Vou parar meu compartilhamento. Vocês podem conversar. Qual é a possibilidade do jogo que dá para fazer lá na turma de vocês? Escolhe e preencha esse plano de ação certinho, tá bom? Podem ficar à vontade, tá, gente? Conversar, falar aí sobre
Nós ficamos fora da sala temática, né? Vai sobrar as perguntas para nós. Começar a elaborar um pouco de umas questões aí, né?
Meninas, como está aqui? Já escolheram? Já está tudo pronto? Oi, prof, tem uma dúvida. Sim, pode falar, Então, ok. Na outra aula eu já tinha selecionado as perguntas que eu farei com eles no círculo de conversa. É assim que se chama, né? Isso. Tá. Conversa, roda de conversa. Tá. Aí, essa parte do game, do jogo, acontece nesse círculo de conversa, ou fazemos o círculo de conversa e o jogo é um segundo momento? Isso aí. Só que eu vou só esclarecer para vocês, que eu acho que na hora que eu estava falando, eu acabei não esclarecendo. O que é a nossa implementação? A nossa implementação é a roda de conversa, o círculo de conversa. Essa é a nossa implementação. Aquilo que você já preparou e já selecionou. Os jogos é um plus, né, que veio aí no DIME para a gente aprender e utilizar em outro momento, tá? Se você quiser fazer a sua implementação e fazer também os jogos, tudo bem, mas a implementação, o que ela pede é somente a roda de conversa, lembra? Seleção do livro, leitura e roda de conversa. Isso é a implementação, tá? O jogo, agora que vocês estão pensando, ele só vai aparecer lá no nosso plano de ação. Mas você não precisa aplicar, implementar. Não é obrigatório implementar. Tá bom? Eu acho que eu acabei, falei que ia falar, esclarecer, acabei não falando. Tá? E pode ser um outro jogo? Não precisa ser um daqueles que você citou? Não, ali dentro, por exemplo, quais jogos você poderia fazer dentro do não leitor? De que forma você poderia adaptar e trabalhar o não leitor? Bom, mas De que tem forma... que ser um daqueles que você apresentou. Tem que ser um daqueles. De que forma você poderia, por exemplo, trabalhar o jogo de palavras? Mesmo que for, né, não seja daquela forma como eu coloquei lá. Mas como você poderia, por exemplo, trabalhar o jogo de palavras, né, aí na sua turma? Tem que ser um daqueles 5, porque a gente está trabalhando essa estratégia, né? Então, é ela que faz parte ali do nosso plano de ação. E aí, esses que você apresentou hoje estão nos slides da aula de hoje. Sim. Que vai ficar lá no Class. Já está no Class. E eu coloquei o link também para vocês no chat. Deixa eu ver aqui se dá para colocar novamente. Ó, tá aqui, ó. Acabei de colocar de novo no chat. Ok, obrigada, prof. Nada. Ai, que susto.
Foi, Emília.
Deixa eu ver o que aconteceu. Achei que o pessoal já era para ter voltado. Botar vocês aqui. Eu vou nomear nas salas temáticas para ver. O Vani já voltou. Aguardar agora. Eu coloquei o tempo ali no timer, mas eu acho que na hora que eu não sei o que aconteceu. O timer estava tempo maior. Enfim, já resolvi, o pessoal já vai voltar, tá, gente? Para a gente já finalizar, porque já são 8h20. Esperar o pessoal voltar. Gente, eu aqui esperando todos vocês voltarem e ninguém voltava, ninguém voltava, ninguém voltava. Falei, meu Deus, o que é que aconteceu? Aí fui ver o meu timer, eu achei que eu tinha colocado ali para vocês voltarem em 4 minutos, a hora que eu entrei. E aí eu acho que eu bati aqui alguma coisa, estava 40, não vocês não iam voltar mais para cá hoje. Eu tive que mudar para trazer vocês. Bom, a gente teria que socializar como que vocês fizeram a escolha. Eu passei nos grupos, vi alguns grupos debatendo, conversando, tendo ideia de como gostariam de escolher ali as atividades, né? Porém, hoje nós não vamos ter mais tempo agora para socializar. Então, a gente vai concluir. Então, o que nós vimos na reunião hoje? A gente percebeu ali o propósito das atividades lúdicas, conhecemos os 5 tipos de jogos, Jimmy, e nós também finalizamos o plano de ação, né? O que era mais importante hoje aqui era que vocês finalizassem o plano de ação. Então, nós finalizamos hoje o plano de ação. Eu vou colocar agora para vocês o link do Contribua Conosco, tá? Para que vocês possam contribuir. Também está lá no Classroom, no material da aula de hoje. Vocês encontram esse link lá. Aí vocês podem acessar e ir preenchendo. Não esquecendo que a nossa turma é a turma N de navio, tá? Então, aí vocês podem preencher. Avaliem a aula de hoje, digam se vocês gostaram dessa metodologia. Só fazendo uma fala de que a nossa implementação, o que é obrigatório para a nossa implementação é você trabalhar com a estratégia Jimmy na roda de conversa, tá? Os jogos Jimmy, vocês podem utilizar? Podem. Vocês podem utilizar depois da roda de conversa, em um outro momento. Se quiserem fazer os jogos Jimmy como parte da implementação, não tem problema nenhum. Mas lembrando que não é obrigatório. O obrigatório é a roda de conversa, ok?
para a implementação de vocês, tá bom? Só que tem que ter lá a parte das questões dos jogos Jimmy lá no nosso plano de ação. Bom, vão preenchendo aí o Contribua Conosco. Nesse material também tem um artigo do Chambers que vai aprofundando um pouco mais sobre a questão da literatura e da criticidade ali da criança. Relembrando também do prêmio Toda Matéria, que você pode acessar o link ali, ó, nesse slide, Toda Matéria, lá pelo material de vocês, e cadastrar um colega de vocês que vocês acham que ele faz coisas assim incríveis ali na escola, e ele merece ser premiado com uma menção honrosa. Então, você pode indicá-lo para esse prêmio, que é o prêmio Toda Matéria. Tá bom? Por hoje, eu vou só parar meu compartilhamento, tirar uma foto de todos vocês e já dispensá-los, né? Aqui da nossa aula. Todo mundo aí com a câmera aberta. Deixa eu só carregar aqui, que a minha internet está muito ruim. Eu sei que vocês estão, mas ele demora para carregar aqui para mim. No tablet está tudo carregado, no meu computador não aparece. Enfim, vamos lá. Isso. Eu vou guardar aqui para a gente essa... Deixa eu colocar aqui para ver se realmente deu certo. Deu, ficou ótimo. Gente, ó, bom descanso para vocês. Mais uma etapa cumprida. Pensem aí na implementação. Plano de ação agora já está finalizado. Quem ainda não preencheu, preencha correndo para deixar ele em dia, porque dia 17 de novembro você já entrega o plano de ação, tá? E depois, na próxima semana, 24 de novembro, vocês entregam a implementação. Beijo grande para vocês. Até a próxima semana. Boa noite. E até mais. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Fê, Oi. você pode Pronto. postar o link para mim poder preencher aqui novamente, que a minha internet caiu bem na hora de voltar para cá. Daí travou tudo aqui. Normal. Coloco sim. Peraí. Acontece, Daiane. Eu tô aqui com duas. Tem hora que eu tô vendo que fecha todas vocês, aí fica só os ícones. Aí depois ele abre de novo. Tá assim. Eu saí, não conseguia voltar para cá. Sim. Coloquei, tá? Beleza, obrigada, prof. Vou preencher rapidinho aqui. Tranquilo. Obrigada.